Sobre a política brasileira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta terça-feira, ontem, que o plano de contingência ao tarifaço de 50% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos, que deve sair, portanto, o detalhamento nessa quarta-feira. E quem vai trazer os detalhes é a repórter Marília Ribeiro. Oi, Marília, bom dia. Bom te ter aqui também no estúdio. Ontem a gente teve você na rua e hoje você está aqui no estúdio comigo. Bom dia. Oi, Nath, bom dia para você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Acorda Metrópolis. Pois é, ontem eu estava na rua, hoje eu estou aqui no ar-condicionado. Isso, é bom de vez em quando, vai. Claro, sim. Nath, vamos falar um pouquinho, sobre esse plano de contingência que é voltado aí para os exportadores que foram atingidos com essa tarifa de 50% que foi anunciada pelo governo norte-americano. Donald Trump que fez esse anúncio no começo do mês de julho e desde então o governo ele vem trabalhando, A princípio o que existia ali eram conversas, negociações para que acontecesse a suspensão dessa tarifa de 50%. Com o passar do tempo, essa suspensão acabou ali se perdendo nessas conversas que estavam acontecendo ali com o comitê interministerial que estava envolvendo ali o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e também outros ministros, como por exemplo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Empresários pediam então que houvesse aí uma prorrogação para que essa vigência pudesse acontecer. Prorrogação essa, Natália, entre 60 e 90 dias, o que acabou também não acontecendo. Donald Trump, presidente norte-americano, o que ele fez? Acabou colocando aí o decreto, trouxe uma lista de exceções com 694 produtos que ficaram de fora dessa tarifa de 50%. Porém, o governo aí veio se preocupando por conta de outros setores que foram atingidos e desde o dia 6 de agosto eles começam aí a fazer essas exportações com essa tarifa de 50%. O governo estava trabalhando, existia uma expectativa para que esse plano de contingência, para dar aquele respiro, fôlego para os empresários, pudesse ser anunciado no comecinho da semana. Segunda-feira tivemos reunião no Palácio do Planalto com a presença de diversos ministros. Havia ali uma expectativa de que o anúncio pudesse ser feito, porém o texto ainda não tinha sido construído. E ontem, terça-feira, lá no Congresso Nacional, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve prestando esclarecimentos na comissão mista e logo na saída nós estávamos lá acompanhando essa presença do ministro Fernando Haddad, estávamos lá com nossos colegas Sam Pancher e também a Camila Xavier, que abordaram o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que afirmou que o texto estava 100% pronto e que ele seria anunciado e será anunciado nesta quarta-feira a partir das 11h30 da manhã lá no Palácio do Planalto. A gente separou o trechinho da fala do ministro Fernando Haddad, a gente vai acompanhar agora. O que eu já disse nas emissoras, em outras entrevistas, exatamente aquilo, mas vai estar detalhado os valores, os processos, vai ter uma entrevista coletiva dos técnicos na sequência da solenidade. Mas o presidente preferiu assinar amanhã pela manhã. O texto está 100% definido. O setor produtivo foi consultado de alguma forma, concordou com o que vai ser lançado, né? É um projeto que contempla as várias demandas do setor produtivo. Nós tivemos reuniões com setores produtivos e eu penso que dentro dos limites estabelecidos, ele contempla particularmente os setores afetados pelo tarifaço. Linha de crédito, o que o senhor está pensando? O que eu já disse Pois é, Nath, essa foi a conversa que o ministro Fernando Haddad teve ontem ao final da sessão lá no Congresso Nacional e a previsão é que hoje, a partir das 11h30 da manhã lá no Palácio do Planalto, seja detalhado esse plano de contingência para socorrer os setores que foram atingidos. Ontem o presidente Lula ele chegou a falar que deve ter aí uma linha de crédito no valor, a princípio, de 30 bilhões de reais e que isso pode melhorar. Outros pontos também que devem vir nesse texto, Nath, são medidas semelhantes às que aconteceram durante a pandemia de Covid-19 e também aquelas medidas que foram anunciadas lá para o Rio Grande do Sul durante as enchentes. Além do presidente Lula, vamos ter também a presença do ministro Fernando Haddad, ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais, da Casa Civil, Rui Costa, que ontem também tiveram um encontro lá no Palácio da Alvorada. Foi uma reunião que aconteceu
ontem à noite, para poder fechar ali os detalhes de como será feita toda essa apresentação do projeto que vem sendo chamado aí de Brasil Soberano. Essas medidas, elas vão vir aí como medida provisória, o que vale a gente trazer que vai precisar da análise do Congresso Nacional. A gente acompanhou aí nesses últimos meses, Nath, que houve aí um embate entre o Executivo e o Legislativo por diversas matérias. Só que o presidente Hugo Motta, lá da Câmara dos Deputados, já afirmou que esse plano de contingência, ele será prioridade dentro da Câmara dos Deputados. Então, assim que essa medida provisória for assinada, a ideia é que ela seja assinada, apresentada nesta quarta-feira, em seguida, ela venha já em uma edição extra do Diário Oficial da União, ela já seja encaminhada para análise dos deputados e senadores. O que deve valer aí, Nath, só para a gente poder finalizar, é que essa medida provisória, ela tem data de validade. Ela começa aí valendo 60 dias, depois por mais 60, totalizando os 120 dias, e aí esse é o prazo para que o Congresso Nacional possa, de fato, aí tornar ela como lei em efetivo, né? Então a gente vai continuar acompanhando esse caso, porque ainda não está descartada aí uma possível ligação do presidente Lula ao presidente norte-americano. A gente vê que existe aí, são diversos embates, né, Nath? Não apenas do legislativo e executivo, mas também do governo brasileiro, o governo americano, que a gente só relembra um pouquinho, que eu prometo que eu vou entregar agora para você, que essa medida, né, esse anúncio feito por Donald Trump, ele veio durante aí a época em que acontecia a reunião do BRICS lá no Rio de Janeiro, onde reúne diversos países, e a luta deles ali, o que eles estavam querendo é usar uma moeda diferente do dólar, o que acabou não pegando muito bem. Donald Trump fez esse anúncio aí por meio das redes sociais, no bastidor lá no Palácio do Planalto. O que se fala é que a princípio essa notícia foi recebida aí como se tivesse sido uma fake news, a informação, porque não veio por um meio oficial. Só que depois ela foi confirmada, e nessa mesma carta Donald Trump ainda acabou citando o ex-presidente Jair Bolsonaro, colocando como se fosse uma caça às bruxas. Isso porque, como o nosso colega Pablo Giovanni trouxe aqui, né, o Supremo Tribunal Federal está finalizando esse julgamento da suposta tentativa de golpe em 2022. A gente continua acompanhando não apenas esse caso, que ele acaba puxando outros assuntos também, né, Nath, que a gente acompanhou nesses últimos dias. Tiveram as medidas cautelares envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, o seu filho Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, estava licenciado, mas ainda não voltou para trabalhar. Então são muitos assuntos aqui em Brasília, não para. Nossa equipe vai acompanhar esse plano de contingência. Vamos trazer o detalhamento dele aqui na TV Metrópolis, mas também no nosso site metrópolis.com. Com você, Natália. Muito obrigada, Marília. É isso, né? E claro, assim que a gente tiver acesso completo ao plano de contingência, o mercado vai ter acesso, o Congresso vai ter acesso e vão aparecer repercussões a partir disso, né? Os setores envolvidos, os empresários. Então, a gente sabe que é sempre, toda vez que tem uma medida dessa do governo divulgada, faz preço, movimenta moeda e gera muita polêmica, né? Exatamente, Nath. A gente coloca aqui também que já pensando em 2026, né? A eleição tá logo ali. Então também aí é mais um fator que pode aí aguçar, né, os deputados e senadores para que de fato eles possam trabalhar em meio a essa questão envolvendo o tarifaço, que muitas empresas foram atingidas. Tivemos aí uma lista de quase 700 exceções, mas outros setores foram atingidos, e isso muito interessa a deputados, senadores e ao próprio presidente Lula, que já afirmou aí que se tiver saúde vai sim concorrer a uma reeleição, aí tentar o seu 4º mandato. Exato, e a popularidade vem melhorando bastante, né? O governo passou a suspirar e respirar mais aliviado desde que o tarifaço, até um pouquinho antes do tarifaço, com o discurso da taxação dos ricos. Aí com o tarifaço, as reações do governo estão sendo bem avaliadas, não só pelos eleitores de Lula, mas pelo centro, que está ali, né, claro, sempre muito indeciso, entre os dois lados bem polarizados, mas que o centro vem respondendo às pesquisas, não só do PT, mas as pesquisas populares aí, de diversos setores, mostrando que as reações do governo vêm sendo bem avaliadas. Mas, claro, tem que ver na prática, né? E esse plano de contingência vai ser um marco para o governo e para esse presidente que quer tentar o seu 4º governo em 2026, a reeleição
do presidente Lula. Nath, Obrigada. Diga, Marília. Só uma coisinha, prometo. Sim, claro. Essa proposta que vai ser apresentada, ela vem sendo chamada aí, né, na própria agenda oficial do presidente Lula de Brasil Soberano. Sim. E essa foi a campanha que foi levantada pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, que teve aí a troca na sua presidência pelo Edinho Silva, o ex-prefeito de Araraquara, que acabou ocupando o lugar de Gleisi Hoffmann, e foi justamente onde o PT, o governo do presidente, o partido do presidente Lula, acabou entrando aí nas redes sociais, uma coisa que tinha muita dificuldade, que a direita acaba dominando, né? Essa parte bolsonarista acaba dominando. E essas últimas pesquisas que a gente trouxe aqui no portal e também durante a nossa programação aqui na TV Metrópolis, mostrou que de fato eles souberam aproveitar essa questão do tarifaço e isso de alguma forma melhora a popularidade do presidente Lula, que estava caindo. Às vezes a gente até cita que alguns programas que o presidente Lula acaba lançando, eles acabam não tendo luz, acabam não se destacando por conta de outras notícias factuais que acabam tomando de conta. Só que aí o PT aproveitou essa questão do tarifaço e o presidente Lula também ele veio respondendo, né? A gente até relembra aqui, às vezes, que ele acabou imitando o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, pedindo para que pudesse liberar, como se fosse uma súplica que ele estivesse fazendo ao presidente norte-americano Donald Trump. É uma novela, a gente vai precisar acompanhar, porque vai anunciar hoje esse plano de contingência, mas a gente fica aqui observando e saber o que vem depois disso, né, Nath? O governo Lula deu um cavalo de pau, né? O famoso cavalo de pau, para conseguir pegar o discurso da soberania nacional que era utilizado pela direita, principalmente a direita bolsonarista, né? Nacionalista, tradicionalista, conservadora, falando o quanto é importante a gente manter a soberania nacional, mas o governo Lula está utilizando para se defender contra o tarifaço extremo do Trump e deixou esse papel tão difícil para principalmente a direita bolsonarista, que está se isolando dentro da direita, defendendo ou se aproximando de um governo americano que está destruindo, né, a vida de um montão de empresário. Então esse papel difícil de se afastar ou, sei lá, de mudar a relação com o governo Trump ficou com essas pessoas, inclusive com Eduardo Bolsonaro, com Jair Bolsonaro, e o governo Lula conseguiu pegar esse discurso que era muito utilizado por eles, e é isso, como a Marília bem pontuou, né? Nas pesquisas, essa pontuação popular da importância da soberania nacional, inclusive saiu ontem a Ipsos IPEC mostrando que 75% ou seja, não é só 50%, aquela polarização, 75% de quem respondeu à pesquisa acha que o governo tem que retaliar, ou seja, tem que devolver o tarifaço das exportações, ou seja, dos produtos brasileiros entrando nos Estados Unidos. Eles querem que os produtos americanos que entram no Brasil, ou seja, as importações, sejam recíprocas, né? A tal da lei da reciprocidade. Então há um apelo nacional para que o governo mantenha a soberania nacional, a sua posição. O presidente Lula vem defendendo isso, apareceu no New York Times com uma entrevista ali, né, mostrando a importância. Poucos presidentes fizeram isso, poucos chefes de Estado fizeram isso. A União Europeia baixou a cabeça para o Trump, Japão baixou a cabeça para o Trump, fez algumas negociações, a gente não conseguiu fazer isso, mas para a popularidade do Lula tem se servido. Vamos ver agora se as medidas práticas vão continuar dando espaço e respiro para o Lula para 2026 e para o restante, né, para o entorno dele. Sim. Obrigada, viu, Marília? Eu que agradeço, Nath. Até amanhã. Até amanhã, mas a Marília vai continuar, né? O Acorda Metrópole está acabando, mas a Marília Ribeiro segue. Ela tem muito trabalho pela frente.